E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para a parte 2 do nosso vídeo sobre coleta e transporte de esgotos. Então, para você que é fã desses assuntos sobre saneamento ambiental, para você que gosta desses assuntos sobre tratamento de água, tratamento de esgotos, recursos hídricos, vou pedir para você a gentileza de curtir a página, deixar um joinha, se inscrever no canal, pois isso sempre nos anima a fazer mais e mais conteúdos ambientais para você, ok? Então hoje nós vamos ver quais as condições mínimas exigidas para que os esgotos sejam transportados de um ponto até outro sem maiores intercorrências, ok? Então, bora lá começar esses estudos. E aí galerinha, beleza? Professor Fábio com vocês aqui hoje para falarmos sobre transporte de esgotos. Então hoje nós vamos ver como as redes são construídas, quais são os critérios para que elas funcionem, quais são os nomes que elas recebem, os tipos de tubulações. Então, transportar esgotos não é uma tarefa tão simples como transportar água, uma vez que a rede não estará pressurizada a maior parte do tempo e que nós utilizamos a gravidade para levar esse esgoto de um ponto a outro. Então, antes de começarmos nossos estudos também, eu quero que você ouça uma palavrinha do excelentíssimo prefeito do município imaginário de Itapipoca da Serra Redonda. Boa tarde e boa noite, meus queridos eleitores. Vim aqui hoje para trazer uma ótima notícia para vocês. Eu vim aqui para dizer que hoje nosso município conta com 80% de esgoto coletado e afastado. Obrigado. Mas isso não é nada mais e nada menos do que minha obrigação como representante do povo eleito democraticamente. 80%, hein? Não esquece, 80% de coleta e afastamento. Nunca antes se viu tanto saneamento básico na nossa cidade. Você percebe o que o prefeito falou? Ele disse que 80% do esgoto é coletado e afastado. E muita gente gosta de apresentar esses dados como se fosse uma coisa excelente, uma vez que 80% é quase 100%, né? Então a gente começa a dimensionar uma coisa que está em um nível alto, mas coletar e afastar são partes de um processo muito maior que envolve também o tratamento. Portanto, muito cuidado quando o prefeito, ou quem quer que seja, aparecer na TV para falar que coleta e afasta tanto por cento do volume de esgotos que é gerado. Sempre se pergunte, ok, mas quanto disso é tratado? Então vamos por partes. Quando você diz que você coleta o esgoto, quer dizer que na frente da casa das pessoas agora, nós instalamos tubos e que os esgotos dessas pessoas serão levados para até dentro desses tubos. Então não precisa mais, por exemplo, de fossas sépticas, ou o esgoto também não vai mais correr a céu aberto. Então as pessoas não vão mais ter contato com o esgoto livremente, o que é muito bom, mas é uma parte da solução. Quando nós dizemos que nós afastamos os esgotos, quer dizer que essas redes coletoras que foram instaladas na frente das casas das pessoas agora irão desaguar num tubo principal que vai conduzir esses esgotos até um ponto mais distante. Ou seja, aquele núcleo residencial, aquele bairro, aquela cidade, já não terá mais muitos problemas relacionados ao contato com esgotos. Então você diminui o índice de doenças, internações, consultas hospitalares, porque você agora coletou e afastou para longe deles. Mas afastou para onde? Porque se você afastou o esgoto até um rio, por exemplo, até um lago, você só transferiu o problema de lugar. O problema que acontecia antes numa comunidade, agora vai acontecer no rio, no lago ou em outras comunidades que estão a jusante do ponto de lançamento. Então, quando você coleta e afasta, você está resolvendo uma parte do problema, mas você pode estar transferindo esse problema para um outro ponto. Então, o correto é você coletar, afastar e tratar os esgotos.
Pegando como exemplo aí o caso do nosso excelentíssimo prefeito de Itapipoca da Serra Redonda, ele falou que coleta e afasta 80% dos esgotos, ou seja, 20% disso sequer é coletado. Pode estar escoando livremente sobre as ruas de um bairro ou caindo em fossas sépticas, que não é um sistema de tratamento. E desses 80 que são coletados e afastados, quanto disso é tratado? Se for zero, quer dizer que na verdade a cidade não trata nada, 100% do esgoto da cidade não é tratado. Se do montante que é coletado e afastado, eles tratem a metade, então nós vamos dizer que a cidade na verdade trata 40% dos esgotos, né? Se ela coleta 80%, afasta esses 80%, mas só trata a metade, então tem 20% que não são tratados e mais a metade de 80% que também não são tratados. Ou seja, sempre se atente ao índice de tratamento, pois ele é tão importante quanto a tão somente coleta e afastamento, tá bom? Isso faz parte de um ciclo inteiro que tem que se fechar. Mas é claro que o prefeito não vai aparecer falando, olha, a gente não coleta 20% do esgoto e a gente não trata o esgoto, então nós temos 100% de não tratamento, porque afinal isso não dá volta para ninguém. Então vocês podem ver nesse desenho muito bonito que eu fiz, as diferenças entre esses sistemas. Na situação 1, nós não temos nem a coleta, nem o afastamento e tampouco o tratamento de efluentes. Então o lançamento de esgotos acontece de uma forma difusa. Lembrando que eu já falei isso sobre essa aula que vai aparecer aqui em cima. Lançamento tópico, pontual, né, e lançamento difuso. Na situação 2, nós temos uma situação com coleta e afastamento. Então as pessoas não têm contato direto com os esgotos que são gerados, uma vez que eles vão para baixo da terra, correr dentro de tubos, e são afastados até um ponto longe dessas pessoas, longe dos geradores. Mas, neste caso aqui, os esgotos são afastados até o corpo receptor sem tratamento. Então, na verdade, você está trocando o problema de lugar. As doenças e todos os impactos ambientais que aconteciam aqui no bairro agora vão acontecer no corpo receptor ou em alguma comunidade ajusante deste lançamento. A terceira situação é aquela que todos nós devemos lutar para que aconteça. A coleta, o afastamento e o tratamento. Então os esgotos são tratados antes de serem lançados nos corpos receptor, diminuindo assim a sua carga poluente e o risco de contaminar, de causar doenças nas pessoas. Ok, senhor técnico? Então lembre-se, coletar, afastar e tratar. Temos sempre que lutar para que isso aconteça. A maioria das pessoas acha que depois que você instalou o tubo, o problema está resolvido. O esgoto e todos os dejetos e todos os sedimentos que nós mandamos juntos serão empurrados, né, tubo abaixo, como se fosse algo mais ou menos assim. Porém, se mal calculado, mal dimensionado e com manutenção precária, o mais provável que venha a acontecer é uma situação mais ou menos assim. Mas que cano idiota, me solta! Então, além da água, dentro das redes de esgoto, nós também teremos os sedimentos que devem ser empurrados tubo abaixo junto com a água. Porém, se esse transporte não for feito adequadamente, esses sedimentos vão começar a parar dentro das tubulações, formar placas, entupimentos, depósitos e, como consequência, o esgoto não será transportado adequadamente, correndo o risco de entupir e retornar para a casa de alguém ou então de escorrer para os corpos receptores sem nenhum tipo de tratamento. Então, para que os esgotos
e os sedimentos fluam dentro das redes de esgoto, nós temos que tomar alguns cuidados técnicos importantes. E aqui eu peço alerta de atenção para você, senhor técnico em meio ambiente, e também os técnicos em segurança do trabalho que estão se especializando na área. Nós veremos um monte de termos técnicos pelos quais você não será o responsável direto por calculá-los, por deixar com que eles estejam dentro dos parâmetros exigidos pelas normas construtivas, mas é importante que você conheça esses termos para que você saiba trabalhar com eles e para que você possa assessorar e auxiliar os projetos. Saber se os projetos que estão sendo executados, de fato estão sendo executados dentro das normas construtivas. Então, vai ter um monte de termos técnicos, um monte de palavras novas. Eu vou tentar explicar para você tintim por tintim, palavrinha por palavrinha, beleza? Mas aí eu preciso de sua atenção. Então desliga esse celular, para com esse Facebook, para com a rede social e presta atenção só nesse vídeo. Primeira coisa, todo escoamento de esgoto dentro de uma tubulação deve garantir um fenômeno chamado autolimpeza. A autolimpeza corresponde a uma vazão máxima que vai acontecer pelo menos uma vez por dia e que seja capaz de empurrar, de varrer, de levar embora qualquer sedimento que tenha se depositado nas paredes da tubulação. A autolimpeza, então, é importante para que a gente não tenha essa formação de depósitos e entupimentos dentro das redes coletoras. Essa autolimpeza vai acontecer em função da vazão de início de plano e também da vazão de final de plano. Não interessa se é uma rede nova ou uma rede muito antiga. O que interessa é que ela aconteça pelo menos uma vez por dia. Outra coisa importante que tem que acontecer em relação ao transporte dos esgotos é o não favorecimento à formação de situações de anaerobiose. Para você que só me entendeu falando eu vou explicar o que é. Quando o esgoto fica muito tempo parado dentro de um tubo, dentro de uma estação elevatória, o que quer que seja, ele começa a se decompor e a gerar gases que são muito agressivos. Esses gases são muito agressivos não só para o nosso olfato, mas também para as redes coletoras. São gases principalmente à base de enxofre, nitrogênio e carbono que podem corroer, acelerar o desgaste dos materiais que estão transportando os esgotos. E como consequência, a vida útil desses materiais é menor, então eu tenho que fazer substituições e manutenções com uma frequência elevada. E também isso gera muito mau cheiro. Então a população que mora perto de estações elevatórias, de redes de esgoto que estão muito próximas da superfície, eles começam a reclamar muito do mau cheiro que é gerado. Ou seja, então, eu não posso ter a deposição dos materiais e nem situações de anaerobiose dentro da minha rede coletora. E para isso, nós utilizamos alguns critérios técnicos que eu vou elencar aqui. Primeira condição, relação Y sobre D deve ser sempre menor ou igual a 0,75. Quando nós pensamos numa tubulação vista de frente, o seu diâmetro, representado pela letra D, vai ser ocupado pela lâmina d'água, que vai ocupar uma altura que nós representamos pela letra Y, em relação ao eixo cartesiano, o eixo Y. À medida que essa lâmina d'água vai aumentando, ela nunca pode ultrapassar mais do que 75% do diâmetro, ou seja, a altura Y dividida pelo diâmetro D deve resultar num valor que seja sempre menor ou igual a 0,75. Por exemplo, supondo um tubo de 300 milímetros, a lâmina d'água não pode ocupar uma altura maior do que 225 milímetros para esse tubo. Isso é importante, pois a minha rede de esgoto funciona como um conduto livre, ou seja, ela tem que ter sempre uma área com oxigenação para o transporte dos gases que vão sendo liberados durante o transporte do esgoto. Se essa lâmina for maior do que 75% do diâmetro, eu posso ter uma condição onde o tubo já não vai operar adequadamente. E aquela formação de gases anaeróbios e a circulação dos gases dentro da tubulação e outros problemas hidráulicos começam a acontecer. Portanto, nós não podemos deixar com que a altura da lâmina seja maior do que 75% do diâmetro. Segunda condição hidráulica, nós utilizamos sempre uma vazão mínima que seja de pelo menos 1,5 litros por segundo.
1,5 litros por segundo corresponde à mínima vazão que vai ser gerada nos dispositivos hidráulicos. Exatamente, toda vez que você dá descarga, a vazão média de um vaso é em torno de 1,5 litros por segundo. Logo, se nós dimensionarmos uma rede para uma vazão menor do que isso, nós vamos ter problemas de escoamento e o esgoto não vai ser devidamente empurrado embora e nem as coisas que você fizer, dependendo do tamanho, da espessura e da densidade delas. Terceira condição hidráulica: o diâmetro mínimo da tubulação de esgoto é de pelo menos 150 milímetros. Dentro da sua casa, você pode adotar diâmetros diferentes e menores do que 150 milímetros, mas para as redes coletoras de esgoto que são instaladas nas ruas, o menor diâmetro possível a ser instalado é de 150 milímetros. Diâmetros menores do que isso não darão conta de transportar todos os sedimentos e toda a água que vai ser gerada pelos consumidores. Então, nós nunca instalamos redes de esgoto que tenham diâmetros menores do que isso. Quarta condição hidráulica: a rede não pode sofrer estrangulamentos. Se eu estiver transportando esgoto numa rede de 300 milímetros, por exemplo, o próximo diâmetro sempre será maior ou igual a 300 milímetros, mas nunca menor, pois se o diâmetro for menor, ocorrerá o estrangulamento da minha rede, e isso não pode acontecer. No estrangulamento de uma rede, ou seja, quando nós estamos vindo com um diâmetro grande e de repente nós passamos a ter um diâmetro menor, aquele monte de sedimentos e sujidades que já estão sendo transportados pelo diâmetro grande vão acabar entupindo a rede de diâmetro menor. Então eu vou ter um problema de escoamento muito grande. Por isso, mesmo que a vazão permaneça constante, que a inclinação seja favorável e qualquer outra situação que melhore a condição do transporte, mesmo que isso aconteça, eu não posso diminuir o diâmetro da minha rede. Devo sempre permanecer com um diâmetro que seja pelo menos igual ou maior ao diâmetro anterior. Estrangulamentos não são permitidos. Quinta condição hidráulica exigida: a tensão trativa em qualquer ponto da minha rede de coleta tem que ser de pelo menos 1 pascal. What? Vamos por partes. Tensão trativa, a grosso modo, é uma pressão exercida pelo líquido, ou seja, pelo esgoto, nas paredes da tubulação. Os engenheiros, durante muitos anos, verificaram que eu não posso simplesmente dimensionar o diâmetro de uma rede de esgoto em função da vazão, que existem outros parâmetros que devem ser considerados, e um deles é essa pressão que a água tem que exercer nas paredes do tubo, que seja suficiente para empurrar embora os sedimentos, os depósitos que são formados ao longo do transporte do esgoto. Portanto, no dimensionamento das redes de esgoto, nós não consideramos somente a vazão para definir o diâmetro e a declividade de um tubo. Nós dimensionamos garantindo que a tensão trativa seja de pelo menos 1 pascal, ou seja, que em qualquer ponto da minha rede coletora, a pressão exercida pelo líquido nas paredes do tubo vai ser de pelo menos 1 pascal, o que é o suficiente para, em tese, empurrar embora todas as sujidades que estiverem se acumulando na rede de esgoto. O sexto critério de escoamento é que a velocidade final do fluido não seja maior, preferencialmente, do que 5 metros por segundo. No dimensionamento das redes de esgoto, nós calculamos duas velocidades, a chamada velocidade final e a chamada velocidade crítica. O ideal é que a velocidade final não seja maior do que 5 metros por segundo, uma vez que, em velocidades acima disso, começa a acontecer a incorporação do ar na massa de água e, consequentemente, isso aumenta a área molhada, aquela relação Y sobre D começa a ficar comprometida, uma vez que o esgoto tende a ultrapassar os 75% do diâmetro da tubulação. Quando isso acontece, eu corro o risco de que a minha rede não opere mais como côndutos livres, mas como côndutos pressurizados. Então, todos os cálculos estimados de pressão, de vazão, de diâmetro, de esforços que a minha rede vai receber começam a ficar defasados e eu começo a correr um sério risco da minha rede não operar, não funcionar adequadamente.
Por isso, então, nós calculamos também a chamada velocidade crítica, que é a velocidade a partir da qual esses eventos começam a acontecer. Quando a velocidade final for maior do que a minha velocidade crítica, então aquela minha relação de y sobre d deve ser menor. Em vez de 0,75, agora ela deve ser de 0,5, ou seja, eu não posso ocupar mais do que 50% do diâmetro do tubo com a lâmina d'água. Viu só como não é tão fácil assim simplesmente transportar esgotos? Por isso que a instalação de redes de esgoto não é uma tarefa tão simples e trivial assim. Quando dimensionamos uma rede de esgoto, nós calculamos muito bem essas questões de velocidades, vazões, para podermos dimensionar adequadamente os diâmetros e as declividades das redes coletoras, para que elas não causem problemas e transtornos às pessoas. Então você, senhor técnico em meio ambiente agora, tem a mínima condição de entender o que está acontecendo quando os problemas começarem a surgir. Joia? O primeiro sistema que vai coletar e levar para longe de você os seus esgotos é a ligação predial. A ligação predial corresponde ao trecho da tubulação a partir da qual a responsabilidade é da concessionária de água e esgoto e a partir da qual a responsabilidade ainda é nossa. Portanto, se na sua rua tem um sistema de coletas e afastamento de esgotos, é bem provável que na sua calçada tenha uma inspeção, que é uma tampinha de metal, ou de cimento, ou de plástico. Essa tampinha divide as obrigações suas com as da empresa de saneamento. Dali para frente, qualquer problema que aconteça é da empresa, e dali para trás, qualquer problema que aconteça é com você. Portanto, as ligações prediais correspondem à tubulação que vai da sua casa até o sistema coletor, passando pela inspeção. Essa inspeção é feita na forma de um T que é acoplado à saída da rede que vem da sua casa até a rede que vai ao coletor. A parte de cima desse T é onde vem a inspeção. E o que vai fazer a conexão do seu coletor predial com a rede coletora é esse dispositivozinho aqui chamado de selim. Esse dispositivo nada mais é do que uma espécie de braçadeira de plástico que nós colocamos ao redor da tubulação de esgoto, fazemos um furo exatamente onde vão cair os esgotos domésticos gerados e aí conectamos a tubulação do morador nesse furo que foi feito. É claro que isso é possível de ser feito em redes plásticas, onde é possível fazer a perfuração da tubulação sem comprometer a estrutura do tubo. A partir do momento que os esgotos caíram num tubo maior, esse tubo recebe o nome de coletor de esgotos, ou coletor simplesmente. A característica principal dos coletores é que eles podem ser perfurados em qualquer ponto ao longo do seu comprimento linear, ou seja, eu posso perfurar esse esgoto em qualquer lugar para fazer as ligações dos geradores, diferentes das outras redes coletoras que não podem ser perfuradas e não podem ter contribuição em qualquer lugar ao longo do seu comprimento. Então, essa tubulação que eu posso perfurar em qualquer lugar para fazer as ligações dos geradores é o que eu chamo de coletor de esgoto. Todo coletor de esgoto vai desaguar em um coletor tronco. As características dos coletores troncos é que eles já não podem mais receber contribuições ao longo do seu comprimento linear. Eu não posso furar um coletor tronco para fazer a ligação dos moradores. Isso até pode acontecer desde que seja feito em postos de visita, ou seja, que as contribuições, principalmente de grandes geradores, sejam feitas em postos de visita e não tão somente sobre os coletores, pois essas redes são maiores, costumam transportar volumes maiores de esgotos, então elas são mais propensas a entupimentos. Se eu tiver uma perfuração sobre essa tubulação, quando houver um entupimento, é provável que o esgoto volte por essa ligação até a casa de alguém, ou que por ali ele transborde, e muitas vezes isso é no subsolo, e eu vou demorar muito tempo para saber o que está acontecendo. Essas redes são chamadas de coletores troncos, pois elas têm, de fato, um certo formato de um tronco. Então elas são redes grandes, principais, juntando as ramificações que são os coletores de esgoto em seus postos de visita. Então,
As ligações prediais vão jogar os esgotos dentro dos coletores de esgoto. Os coletores de esgoto vão desaguar em coletores troncos nos seus postos de visita. E eu vou juntando os coletores troncos ao longo de um bairro, ao longo de uma região, de uma cidade. Os esgotos escoam por gravidade, então eles estarão sempre sendo direcionados para os fundos das bacias. E é nessas regiões que nós costumamos ter corpos aquáticos, rios, lagos, riachos. Nas margens desses corpos aquáticos, nós colocamos uma rede agora denominada de interceptor. A gente pode entender que essa rede se chama interceptor, pois ela intercepta o esgoto antes dele cair no corpo aquático, ou seja, ela não deixa com que esses esgotos caiam diretamente no corpo aquático, interceptando a sua chegada. São redes de diâmetros grandes que carregam grandes volumes de água, então elas não podem também receber ligações diretamente sobre o seu eixo. A gente não pode furar um interceptor para fazer uma ligação de esgoto, por exemplo. E os interceptores costumam margear os rios, acompanhar o seu traçado. Então, geralmente, os interceptores são instalados em ambas as margens dos rios, se eu tiver, populações ocupando as duas margens também. E os interceptores finalmente vão desaguar nos emissários. Então, os emissários correspondem ao último trecho onde eu tenho contribuições, ou seja, onde a vazão aumenta por motivos não naturais. A partir do último trecho, onde eu ainda tenho contribuições, ou seja, interceptores lançando vazões de esgoto, eu denomino que daquele trecho para frente chama-se emissário e a vazão permanece praticamente constante. Praticamente porque eu ainda terei a infiltração da água do subsolo e das águas pluviais que podem eventualmente ir para dentro dessas tubulações. Então o volume de esgotos só aumenta em razão dessas características, não mais por contribuições, ou seja, não mais por geração de esgotos, apenas água do subsolo ou água parasitária da chuva. Portanto, os emissários sempre serão os trechos que estarão imediatamente antes das estações de tratamento ou imediatamente depois, uma vez que esse nome também é dado para as tubulações que levam o esgoto tratado até o corpo receptor. Ou se não houver tratamento, o emissário é o nome dado ao último trecho onde eu tenho contribuições até o corpo receptor sem o tratamento no meio, o que não é o ideal. E temos também os chamados emissários submarinos, que são trechos que vão por baixo da água, principalmente regiões costeiras, regiões de praias, para lançar esses esgotos lá na frente, lá no meio do oceano, 2, 3, 4 quilômetros longe das pessoas. Imagina só, se os emissários desaguassem num rio, geralmente nas regiões litorâneas, esses rios desaguam nas margens das praias, Então as pessoas iam estar, curtindo um sol, curtindo uma praia, e o esgoto dos emissários, correndo ao lado deles, então não é interessante. Por isso nós instalamos os emissários submarinos, que vão lá na frente do oceano jogar esse esgoto, tratado ou não, longe das pessoas. Então, das casas até as ruas, nós temos as ligações prediais. Nas ruas nós temos então os coletores de esgoto que desaguarão em coletores troncos. Os coletores troncos, por sua vez, irão até os fundos das bacias, onde estarão os interceptores. E os interceptores, por sua vez, desaguarão nos emissários, que irão conduzir esses esgotos até uma estação de tratamento ou até o corpo receptor, caso não tenha tratamento. Lembrando também que o emissário é o nome dado à tubulação que também conduz o esgoto do tratamento até o corpo receptor. Bom, mas a topografia das cidades também não permitem que nós simplesmente levemos o esgoto em linha reta até chegar no corpo receptor ou até chegar na estação de tratamento. Muitas cidades têm uma topografia extremamente acidentada e eu preciso transpor bacias hidrográficas. E para isso nós utilizamos dispositivos eletromecânicos chamados de estações elevatórias de esgoto. As estações elevatórias de esgoto correspondem a depósitos temporários dos esgotos que vão bombeá-los para uma região de cota mais alta, onde depois ele vai escoar por gravidade novamente. E isso é necessário quando eu preciso atravessar a margem de um rio, quando eu preciso transpor bacias hidrográficas, quando eu preciso ganhar altura de transporte. Então isso é mais comum, por exemplo, em praias,
onde nós temos um terreno muito plano e a rede começa a ficar muito funda, eu instalo uma estação elevatória para ganhar altura novamente e esse esgoto volta a correr por gravidade depois. Também são instaladas dentro das estações de tratamento para que o esgoto ganhe altura manométrica para ser tratado normalmente por gravidade. Toda a estação elevatória vai ter um poço de sucção que é diferente das estações de recalque de água bruta ou de água tratada. As estações elevatórias de esgoto sempre irão funcionar quando nós atingirmos uma altura máxima de lâmina d'água, a partir da qual o esgoto pode começar a extravasar para a rua, para as redes pluviais ou para os corpos aquáticos. E sempre que nós atingirmos um limite de tempo de 30 minutos, a partir do qual o esgoto começa a ter características sépticas que são perigosas, principalmente também o mau cheiro que vai incomodar os moradores da região. Algumas empresas trabalham com um tempo de bombeamento menor ainda, intervalos de 6 a 12 minutos, no máximo 15 minutos, porque o esgoto, como eu disse, ele é cheio de sedimentos e partículas abrasivas que, se ficarem ao redor da bomba, começam a empenar, começam a incrustar, começam a danificar os meus sistemas. Oi? Como assim esgoto ao redor da bomba? Não é só um tubo que vai lá e puxa isso tudo? Não, então. As estações elevatórias de esgoto costumam usar bombas do tipo submersas, ou seja, elas ficam embaixo da massa líquida de fato. E essas bombas costumam ser muito melhores porque elas evitam alguns problemas hidráulicos relacionados à altura do esgoto em relação ao eixo do motor, que não convém muito entrar a fundo nesses assuntos aí. E de qualquer forma também, as estações elevatórias de esgoto costumam ser instaladas em regiões pantanosas, de mangues, nos fundos das bacias, áreas muitas vezes inabitadas. E como consequência, elas estão muito sujeitas a furtos de cabos elétricos, furtos de peças, de bombas, de tubulações. E essas bombas são muito caras para serem furtadas. E como consequência, então, a gente tem preferido optar por bombas submersas, uma vez que para o cara conseguir tirar ela debaixo do poço de sucção e levar ela embora, ele tem que ser muito corajoso, tem que estar muito empenhado nisso realmente. Então, basicamente, nós temos isso, um poço de sucção e bombas que vão trabalhar como bombas de poço seco, ou seja, bombas que não terão contato direto com o esgoto, e bombas submersas, que vão trabalhar embaixo da massa líquida. Mas eu também posso ter dispositivos de pré-tratamento para dar uma coada, para tirar o mais grosso do esgoto, para que a bomba mande embora somente o líquido. Então, algumas estações elevatórias costumam ter um cesto que vai coletar esses resíduos que são lançados nas redes coletoras, evitando que esses resíduos sejam sugados e bombeados. Ou então as minhas estações elevatórias podem ter um sistema típico de pré-tratamento mesmo, que corresponde ao gradeamento para os sólidos grosseiros, uma caixa de decantação para areia e outros materiais sedimentáveis. Tudo isso para aumentar a vida útil dos dispositivos que vêm depois, a bomba, o posto de sucção, o barrilete, essas peças que são mais caras. E de tempos em tempos, então, vem alguém e dá uma limpada no gradeamento, na caixa de areia, nesse cesto coletor, para que todo o meu sistema opere adequadamente. Outro dispositivo muito importante da minha rede coletora são os postos de visita, ou simplesmente os PVs. Postos de visita são abrigos que nós construímos para abrigar todas as baratas da cidade, do seu bairro, da sua casa. Pegadinha no balão. Claro que não, né, gente? Porém, são nos postos de visita que você vai encontrar todo tipo de variedades e de cores, de tamanhos das baratas que existem pelo mundo afora aí. Os postos de visita são dispositivos para inspeção e manutenção da rede coletora. Então eles serão sempre colocados em pontos que estão mais favoráveis a entupimentos, a desgastes, a problemas de escoamento, as chamadas singularidades. É sempre que acontece alguma coisa diferente do que já estava acontecendo. Por exemplo, se eu estou transportando meu esgoto num diâmetro de 150 milímetros e eu vou aumentar agora para 200 milímetros, eu coloco um posto de visita indicando essa mudança. Se eu estou vindo com uma declividade bem rasinha e agora eu vou aumentar um pouquinho a declividade da rede, também coloco um posto de visita indicando aonde aquela nova declividade se inicia. Ah, entendi, professor. Então, se eu venho com uma rede de ferro e agora é de plástico, eu preciso colocar um posto de visita? Sim. E se eu for fazer uma curva, precisa de um posto de visita? Sim também.
E se eu tiver união de contribuições, precisa de um PV? Sim, com certeza. Então, nas redes de esgoto, sempre que nós tivermos qualquer coisa que vai mudar o material da tubulação, o diâmetro, a declividade, o sentido do escoamento, a reunião de contribuições, o que quer que seja, eu instalo postos de visita, pois esses locais são os mais propensos a causar problemas de escoamento. Além disso também, eu instalo postos de visita sempre que acontecer um intervalo máximo de 100 metros de distância. Ou seja, a cada 100 metros, caso não aconteça nenhuma singularidade, eu instalo postos de visita. Essa é uma distância típica e necessária para limpeza das tubulações pelos dispositivos que nós temos hoje em dia, que seja de um jeito barato e viável. Então, aqueles caminhões desentupidores que nós utilizamos para fazer a manutenção da rede, eles vêm com uma mangueira acoplada a eles. Geralmente, essa mangueira tem em torno de 50 metros. Então, eu coloco ela de um lado para tentar desentupir, e se não der certo, eu coloco de outro lado para tentar fazer o esgoto fluir. A soma das duas distâncias dá em torno de 100 metros. Então, por norma, a cada 100 metros, caso não aconteça nada de diferente na rede coletora, eu instalo postos de visita. E os PVs são construídos das mais diferentes formas possíveis. Nós temos PVs de alvenaria, em aduelas pré-moldadas, em concreto armado. Temos PVs já feitos em materiais plásticos, que são também resistentes e aumentam o poder de impermeabilidade da minha rede, diminuindo aquelas taxas de infiltração. E por norma também, recomenda-se que os postos de visita tenham cerca de 1,50 m de altura, pois essa é uma altura razoável para uma pessoa ficar ali dentro trabalhando. Sim, as pessoas entram dentro de postos de visita para fazer trabalhos. Valorize-as! E para economizar um dinheirinho, sempre no começo da minha rede coletora, eu não preciso muitas vezes instalar um poço de visita, né? Uma vez que ele é bem complexo, ele exige um pouco mais de estrutura. Eu posso instalar um terminal de inspeção e limpeza, que é um tubo que faz basicamente uma curva de 90 graus, o suficiente para inserir os meus dispositivos de limpeza das redes coletoras. Então, agora que a gente coletou, transportou, afastou os esgotos das casas das pessoas, nós podemos então tratar esses esgotos ou, na pior das hipóteses, lançá-lo em um corpo receptor. Então, se você gostou desse vídeo, vou pedir gentilmente para que você deixe um joinha, para que você curta, compartilhe, se inscreva, pois isso me anima a fazer cada vez mais conteúdos ambientais para você. Se você não gostou, me explica o porquê, né? Eu quero sempre melhorar de um vídeo para o outro. Tá joia? Valeu para você que aguentou até aqui. Um abraço, um beijo, um queijo e até a nossa próxima aula.